Gracias, David. ¿Me puedes escuchar bien? Perfecto. Sí, muy bien. Buenas tardes aí a todos e todas. Mil graças, David, por la invitação aí por parte da Câmara. Certo? É sempre um gosto poder estar aqui com vocês, justamente compartilhando um pouco de informação. Infelizmente, em estes tempos, não de forma presencial, certo? Sempre que hago algum tipo de apresentação para Peru, me gusta poner aí alguns retos ou oportunidades. E justamente aí vou tentar hoje estar justamente ponendo alguns mais, certo? Vou poner meu celular aqui ao lado para não passar do tempo, ok? Bem, conforme aí Davi ponia, justamente trabalho em CLAC. CLAC é a Coordenadora Latino-Americana de Comércio Justo, certo? Trabalhamos com as organizações de comércio justo aí em Latinoamérica, hoje mais de 1.000 organizações aí em vários produtos. Trabalhamos aí em 24 países e o que hacemos é justamente buscar o fortalecimento de la cadena por lado de los produtores. Vamos poner assim de uma forma mais rápida, certo? Bem, em caso de café, hoje em CLAC trabalhamos em 11 países, são cerca de 431 organizações de pequenos produtores em Latinoamérica, e de los cafés fair trade que comercializamos ao mundo, certo? 84% vem de Latinoamérica, certo? Isto tanto convencional como orgânico e um pouco de robustas, incluso. Pero temos aí um potencial de produção já por las cooperativas certificadas hoje de cerca de 8 milhões de sacos dentro de Latinoamérica. Se tomamos isto de forma global, está cerca de 12 milhões de sacos. Bem, aqui começamos justamente mais aterrissados em Peru, e justamente Peru, por aí os últimos anos, sempre é o maior provedor de cafés fair trade, certo? Temos aí uma posição de cerca de 1 milhão de sacos. Aqui estamos trabalhando com sacos de 60 quilos, certo? Então, aí é cerca de 1 milhão de sacos que temos na data de 2019. 2020 está muito cerca disso, não hemos cambiado muito, certo? Sempre se pode ter uma variação ou outra. É interessante poner isto, porque com o COVID, justamente tivemos aí um pouco de perda em alguns mercados. Por outros lados, também tivemos crescimento aí, a Alemanha tivemos mais de 10%, creio que 12% de crescimento, pero se tomas a Itália, tivemos aí uma barra muito grande. Então, de país a país, isto se pode variar, depende de onde é o país, onde está o mercado destes países, certo? E isto para cada uma das origens. Bem, decía de los retos e de las oportunidades. Uma das coisas que hemos trabalhado aí nos últimos 2 anos é justamente com a guia de transações, certo? De cafés especiais. Isso se hace um grupo de trabalho junto com a Universidade de Emory, em los Estados Unidos. Aí se tem o sítio eletrônico, está aí na pantalla, para que possam estar justamente barrando esta guia. Muito interessante quando miramos a parte de cafés especiais. Em esta guia, temos várias tablas, temos ela tanto em inglês quanto em espanhol e português, agora também. E, justamente, temos em esta guia, temos donantes de informação, aí cerca de 58, agora um pouco mais para este ano, incluso aí hemos agregado 2 cooperativas de Peru, agora, pero são traders cooperativas mais grandes, que hacen a donação de todas suas informações, seus contratos, ou suas informações de contratos de cafés especiais a este grupo, barra, por supuesto, alta confidencialidade, e eles apresentam isso, tablas informativas a nós outros, certo? Aí, em 2019 e 2020, tivemos aí mais de quase 13.000 contratos, certo? Apresentados em esta plataforma, ou que foram informados, e ha representado um total aí de 624 milhões de dólares em transações,
certo? Recordar que aqui vamos trabalhar com cafés especiais, ou seja, 80 pontos arriba. Hoje vou focar muito em cafés sustentáveis, fair trade principalmente, pero em mercado de especiais, certo? Porque quando falamos de qualidade ou de sustentabilidade, como se pode vincular? Porque hoje, por la SCA, em las definições, um café sustentável não tem, ou um café especial não tem que ser um café sustentável. Hemos visto, justamente com aí o COVID, uma migração de cafés de convencionais a certificados, bastante forte este movimento, principalmente em los supermercados, e justamente penso que pode ser aí uma boa oportunidade a Peru, certo? Dentro desta guia, justamente temos, certo? Aqui se tem por 3 anos, 3 cosechas, pero se tem o número de contratos, quantas libras, certo? Se tem aí negociada ano a ano, e o valor del total destes contratos, pero também um valor mínimo de preço, um valor promédio e um valor superior. Desculpa a pantalla, los tantos números, pero me gostaria justamente promocionar com vocês acesso a este tipo de informação que penso que muitas vezes não hemos logrado buenos preços em nossos cafés justamente por desconhecer muitas vezes o mercado de cafés especiais. Dentro desta tabla, temos então rangos também de qualidade, de 80, 81.9, 82, 83.9, e assim se vai hasta arriba de 88 pontos, certo? Aqui quizá um pouquinho mais claro, porque, además de qualidade, também se tem por tamanho de lotes, certo? Então, podemos encontrar, mira, se uma cooperativa, um produtor, um exportador está com café de Peru, justamente com um rango de qualidade de 82 a 83.9, a segunda linha acá, em rojo, certo? E tem um lote de mais de 40 mil libras, ou seja, um contenedor completo, por exemplo, certo? Se pode ter aqui, para este café, uma ideia, um preço de referência. Isso está totalmente despegado da Bolsa de Nova York, certo? Isto é uma tabla de informações recolectadas para servir de referência para cafés especiais. Ou seja, temos, então, contenedor completo aqui, mais de 40 mil libras, 10 mil libras, entre 10 e 40, vamos ter aí entre 75 sacos, vamos pôr de 60 quilos, hasta um contenedor, depois de 3 mil, seria 22, 23 sacos, hasta estes 75, e assim se vai, ou seja, hasta um microlote bastante pequeno aqui, abaixo de 7 sacos de café, certo? Me encanta este tipo de informação, porque hemos deparado muitas vezes com cafés de Peru, assim como vários de outros países, certo? Principalmente cafés certificados, que não estamos logrando vender em preços buenos, se comparado com cafés sem certificação, pero que hacen já promoção através, que seja de competências ou búsqueda mais ativa por um mercado de cafés especiais. Bem, junto a este quadro, também se tem um quadro depois, em estes materiais aí de la guia, justamente com os diferenciais frente àquela, porque aquela tabla serve para todos os países, pero se tem também os diferenciais que podem ser positivos, certo? Aqui de Equador hasta México, ou negativo, saindo de Honduras hasta Tanzânia, certo? Miremos que Peru, frente àquele número, temos aí um diferencial negativo de 13 centavos por libra, certo? Ou seja, países como Guatemala, Burundi, Honduras, incluso Honduras, forte concorrente de Peru em los cafés de comércio justo, certo? México, El Salvador, entre outros, certo? Se tem diferenciais mais elevados, ou seja, preços melhores do que os preços alcançados por los cafés especiais de Peru. Por outro lado,
miramos também ao lado abaixo, aqui à direita, Colômbia, Nicarágua, Brasil, com preços mais baixos. Ok? Bien. Aqui, um estudo que este grupo de trabalho aí da Universidade de Emory ha desarrollado justamente quando se hace a comparação de los cafés Fairtrade orgânico e los cafés convencionais. Miramos, para aqui se tinha algo como 17.000 contratos evaluados, aqui a evaluação por 3 anos. Em média, quando temos os cafés de 84 pontos ou mais, solamente 11% de estes cafés são reportados como Fairtrade orgânicos, certo? Contra, quando levamos aí cafés de 80 a 83,9, já se sube para 26%, certo? La mesma coisa, os grandes lotes, certo? Temos cerca de quase 30% como comércio justo. E para os de menor quantidade, os microlotes, certo? Estamos aqui com 10,7%. Ou seja, maiormente os cafés de comércio justo são vendidos entre 80 e 83,9 pontos, pero, por outro lado, são lotes de contenedores llenos, maiormente, certo? Isso nos põe em volume uma cifra bastante interessante, certo? Perdemos justamente nos microlotes com preços mais elevados. Aqui se tem os efeitos aqui de los cafés Fairtrade orgânico, certo? De menor qualidade e de maior qualidade. Se tomamos aqui os primeiros números à la esquerda, certo? Em los preços mais baixos, quando tem ali o promédio de los preços mais baixos, certo? Quando se toma mais ao extremo, mais baixos, os cafés de comércio justo são generalmente 80 centavos mais caros que cafés convencionais quando posto como especiais. Isso aqui se põe claro a importância, principalmente, do preço mínimo de cafés certificados comércio justo, certo? Se vamos para cafés, também, em los rangos de preço mais baixos, certo? Pero de alta qualidade, arriba de 84 pontos, temos solamente um acréscimo de 8 centavos, contra 80 em cafés de mais baixa qualidade. Ou seja, aqui é muito claro, estamos focados mais em um café entre 80 e 83. Aí é onde os cafés comércio justo vendem mais, maior quantidade e melhores preços se comparados com os convencionais. Quando vamos à la direita, é justamente os cafés, o top del preço, certo? Para microlotes. Aqui, nós sempre vendemos mais baixo. Sempre. Se comparamos para estes cafés mais caros, em cafés entre 80 e 83,9, nós vendemos mais baixo do que cafés sem certificação, cerca de 35 centavos. Pero se vamos para os cafés de arriba de 84 pontos, vendemos estes cafés hasta $4,53, mais baixo que cafés convencionais. Ou seja, temos aqui muito a ser em estes rangos de qualidade que poderíamos estar fazendo, certo? Justamente buscando uma melhoria aí de ingressos de los produtores de toda a cadeia aí em Peru. Bem, aqui quando comparamos, é o mesmo quando comparamos em lotes grandes, certo? Para os lotes mais grandes e preços mais baixos, logramos 79 centavos de acréscimo, certo? E quando vamos justamente aos lotes mais pequenos, pero de valor mais baixo, de valor mais elevado, temos um desconto frente a cafés convencionais de hasta $4,50, certo? Ou seja, se estou vendendo, é um exemplo, um café, um microlote comércio justo de 3,30 por conta de sua alta qualidade, 87, 88 pontos, certo? Se está 3,30, se este mesmo café é reportado, se convencional, como 7,80, certo? Os valores são muito mais elevados.
Então, isto, temos que pensar, por que não lograr isto, justamente este espaço, com os cafés de comércio justo, certo? Justamente por isso hemos criado, né, o Fair Trade Golden Cup, a Taça Dourada. Este é um evento que hemos criado de forma oficial no ano passado, pero desde 2015 começamos a trabalhar. É uma competência para reposicionar o café de comércio justo de los vários países para em el mercado de cafés especiais. Bem, então aqui, qual é a finalidade? É justamente criar novas oportunidades comerciais para tostadores, cooperativas ou organizações certificadas de comércio justo para lograr um melhor mercado de café. E, por supuesto, de forma não indireta, porque isso é base, promover a produção de café de alta qualidade. Bem, hemos empezado, então, desde 2017, fuertes treinamentos, incluso em Peru, muitos em Peru, a capacitação de técnicos de cooperativas, produtores, em boas práticas de produção, e aí nós incluímos justamente a parte de integridade orgânica, por vermos risco em los últimos anos, por exemplo, de cafés orgânicos certificados de vários países com resíduos de pesticidas. Então, hemos dado tanto na produção, pero também em processo de cosecha e pós-cosecha. Maiormente, temos o público-alvo, o foco, justamente em jovens, em mulheres, certo? E porque o café especial atrai a juventude. É uma coisa super buena, super sana, pero também a gente se vê motivada. E isso pode justamente nos apoiar a desenvolver ou a criar um espaço interessante de melhores ingressos para o jovem no campo, certo? E aí vamos, são todos talheres, certo? Aí em distintos processos, né? Aqui vemos um Rony, um natural da forma aí que se hace em Etiópia, certo? E todos os processos. De 2017 até 2020, foram cerca de 307 organizações ou cooperativas de pequenos produtores e mais de 1.145 técnicos de cooperativas e produtores treinados por nossa equipe, certo? Mesmo aí com a pandemia, no ano passado, hemos criado estes treinamentos de forma virtual, justamente para lograr avançar, certo? Aí, hacemos justamente a competência, ao 2020, hemos começado em Colômbia, depois Brasil, certo? E por la pandemia não foi possível justamente fazer o ano passado em Peru e alguns outros países, certo? Por outro lado, junto com a produção, agora teníamos a produção buscando qualidade, sustentabilidade, e vender isso, um reposicionamento. Em 2015, ao fundo, se tem um senhor japonês, muito conhecido aí no mundo de cafés especiais, é o senhor Hayashi, e aqui está Silvio Lake, é um paisano, é brasileiro, os dois fazem parte do grupo que ha criado justamente a Taça de Excelência, certo? Há 21 anos, certo? Já. E quando estávamos aí em uma feira em Japão, falando com o senhor Hayashi, ele dizia, mira, café fair trade é basura, não serve, certo? Não se tem qualidade. E justamente com o apoio aí de Silvio, de SCA, que é a Associação de Cafés Especiais de Brasil, hemos buscado cambiar os conceitos sobre estes cafés de comércio justo. Não só externo, pero incluso internamente dentro de comércio justo, certo? Mira que a gente muitas vezes em nossas oficinas não queriam fazer uma cartação, porque mira, como vou pôr uma cuchara em la taça de outro, certo? Não compreendiam muitas vezes isto. Isto se passa muitas vezes em muitos clientes de nós outros, certo? Então, foi um câmbio que começamos e foi ano a ano, certo? Então, em 2016, começamos um piloto aí também em Costa Rica, certo? E aí começamos a invitar nossos clientes, certo? Em Japão também, em 2016. E pouco a pouco, o mercado de cafés especiais se constrói muitas coisas na vida, passo a passo, pero é largo o caminho,
certo? Aí, em 2017, já havíamos feito bastantes inversões em alguns países, principalmente aí onde começamos, que era Brasil e Costa Rica, maiormente. Aqui hemos logrado, justamente aqui, nesta foto del medio, se tem Kentaro Maruyama, certo? Aí, principal comprador de los finalistas de la primeira posição de taça de excelência, certo? Comprando um café de comércio justo, el campeão de la taça dorada. A este ano não teníamos este nome, pero uma competência de qualidade em Brasil. Abaixo temos aqui, por exemplo, a gente de Alai, importador aí em Suíça, em Estados Unidos, certo? E fuimos pouco a pouco. Aqui é em Nicarágua, este japonês, Odaki de Toa Coffee, certo? Aqui em Japão também, um primeiro stand que hemos trabalhado, aqui abaixo, Estados Unidos, aqui com Alda, de Mercanta, em UK, sempre buscando, não somente involucrar, ter a produção, mas como buscamos esses mercados, certo? Quando eu dizia justamente que são a largo prazo, mira, aqui está o DAC de Toa Coffee, ele, ao 2019, foi justamente o suporte que tivemos em Japão para tostar todas as muestras que hemos apresentado, incluso de Peru, allá, certo? E é uma construção que não se para e não se pode frenar, e se tem que fazer inversões, certo? Aqui estamos em la oficina de Holland, preparando muestras para uma féria, certo? Justamente finalistas aqui de competências de qualidade, pero dar a conhecer, por exemplo, acá em Holland, em la oficina, estas qualidades. Aqui, à la esquerda, Kifa, em Estados Unidos, também, com cafés campeões, certo? E aqui em Coreia, me gusta, he puesto essa diapositiva, justamente a Féria de Coreia, Café Show, e me gusta justamente, aqui temos alguns companheiros de Peru, abaixo, certo? E está o embaixador de Peru, aí recebendo a los produtores, dando a conhecer justamente estes tipos de inversões que hacemos em las férias, certo? Bem, aqui em 2020 começamos então em Colômbia e aí invitamos a gente desde afuera, compradores, para estar com nós outros. Conforme aqui se tem arriba Colômbia, abaixo em Brasil, já dentro da pandemia, pero solamente catadores nacionais, pero estes catadores são todos de importadoras, certo? E justamente pouco a pouco logramos justamente ter aí todas estas competências em Latinoamérica. Además dessa, já temos agora também 6 competências em África, certo? Bem, aqui os retos e oportunidades que sempre me gusta. Sempre me gostaria, creio que apresentar a última diapositiva, justamente que é onde penso que deveríamos nos centrar mais. E aqui se tem, por exemplo, a parte da integridade orgânica, sempre que é um reto para uma oportunidade, visto que o mercado de orgânicos está cada vez mais forte, certo? Temos retos em vários países e me parece que Peru, pouco a pouco, já se vai garantizando não somente a grande fonte de suministro, pero a integridade desses cafés. A qualidade de taça, justamente penso que poderíamos lograr muito mais aún. Treinamento de catadores, certo? Conhecer muito mais os cafés produzidos nas várias regiões, algumas regiões que são não conhecidas em el mercado, e mais que tudo, promover isso afuera, que seja em Japão, Coreia, Estados Unidos, Europa, certo? Só a gente muitas vezes não conhece a Peru como deveria. Então, como podemos buscar isso? E mais que tudo, como vincular justamente essa qualidade que encontramos em Peru, essa altíssima qualidade, com sustentabilidade, certo? Social, ambiental, pero também econômica, certo? Porque é um tripé, certo? Não podemos ter solamente dois, temos que ter os três. O produtor tem que beber também, certo? Então, se tem que ter seu ingresso mínimo garantizado para ter uma vida digna. E saber justamente, me pergunta onde Peru quer chegar, certo? Como se vai posicionar em el mercado, certo? Vocês têm um reto gigantesco, e aí mirava que aí a plataforma global é um dos apoiadores. Como buscar, por exemplo, a produtividade, certo? Porque não é somente a qualidade,
certo? Tu tienes que ter um mínimo de produtividade. Então, como pode Peru agora, aí com os cambios que se tem agora, em governos, todo, promover aún mais esta produção sustentável, pero também a produtividade, o conhecimento dentro das escolas, das cooperativas, dentro das universidades, certo? Que seja através aí de Prome Café, de las próprias universidades, de acordos de cooperação, como podemos justamente ter melhor produtividade e ter já a qualidade, pero reconhecida e conhecida, certo? E ingresso melhor a los produtores, certo? Bem, aqui é somente uma última foto que dizia que todas as coisas aí necessitamos muitos anos para fazer. Esta foto, muito mal, certo? Porque é antiga. He encontrado isso há menos de 10 dias em minha casa. Isto é uma homenagem a um dos ponentes de hoje, Carlos Brando, também paisano acá, que é de PIA. E justamente arriba desta caminhoneta está o sócio de Carlos, João Stout, em 1989, certo? Com a primeira despulpadora que faziam eles, certo? Aí uma demonstração em minha cidade, nossa região em Brasil era reconhecida por a pior qualidade de los cafés produzidos em Brasil, a pior. E hoje somos ganadores de prêmios, certo? De Illy Café, de taça de excelência super forte, e tudo ha começado justamente com este equipamento em 1989, certo? Hoje, a grande maioria de fincas cooperativas se tem estes equipamentos acá, justamente para... estou em uma região de pequenos produtores, certo? Justamente logrando, passo a passo, cambiar a qualidade. Não pensam que Peru está atrás, não. É porque é largo o caminho. Pero, como podemos? Me pergunta como vamos promover a Peru, certo? Aí, com Prome Peru, certo? Com Minagre, com a Câmara, com a Junta Nacional, com todas as institucionalidades, como vamos empurrar isto a Peru a ter seu espaço neste mercado de especiais aún mais reconhecido, ok? Graças, David.